Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos começando mais uma vez o programa Desafios e Soluções. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Desafios de Mudar. Um livro que eu lancei no final de 2016 e todo o lucro dele é destinado à Rede Boa Nova de rádios. Você comprando, você estará ajudando com esses recursos que são direcionados à rádio. Você pode entrar no site da mundomaior.com.br e obter o seu livro através do envio postal. Bom, um tema que eu vou trabalhar hoje aqui é depressão, que tem afligido muitas pessoas, gerado falta de sentido em muitas vidas e que a pessoa ela fica perdida numa angústia que ela acredita não ter solução. Quando acende alguma esperança, nem sempre a pessoa leva avante aquela esperança para se modificar. E um fenômeno psicológico que acontece é que o indivíduo, às vezes, ele se identifica com a doença e de tal forma, ele fica tão detido naquele sofrimento que ele tem a impressão que a vida se resume naquela situação e que não há mudança. Como espíritas, nós sabemos que estamos reencarnados. Esta é a continuação de outras tantas encarnações que já passamos. Estamos passando por um processo de purificação, de crescimento pessoal. E as provas e expiações, as consequências dos nossos atos anteriores, como as escolhas inadequadas ou felizes do presente, também refletem em nosso comportamento, né? Então, vamos fazer uma reflexão em torno desse tema. Neste livro eu consultei Joana de Ângeles, falando a respeito da depressão, para que nós possamos ter uma visão espiritual também desta questão. Então, veja só. A depressão pode surgir por vários motivos, dentre eles estresse, vivência traumática, perdas, acontecimentos desagradáveis, frustrações, separação, doença grave e outros. Veja bem, como seres multimilenares que temos dentro de nós registrados as vivências mais diversificadas, desde felizes até as infelizes, existe um degradê aí, conflitos, qualidades, tudo isso registrado dentro de nós, que causa oscilações no humor da personalidade, que causa sentimentos de inadequação, de inferioridade, ou autoestima, autoconfiança, depende das realizações de cada um de nós. Então, tudo isso vai compor a personalidade que somos. Você lembra hoje, nessa existência, de uma situação difícil que você passou, traumática, a perda de alguém, um sofrimento por causa de um desemprego? Quando você toma contato com aquela memória, há um embaraço, um desconcerto, um sofrimento por conta daquelas lembranças, não é? Do mesmo modo, as vivências anteriores refletem no presente através dessas imagens, dessas memórias de coisas que vivemos e que são carregadas do tipo de vivência que foram. Se foram malsãs ou foram construtivas, isso então vai afetar o humor da personalidade. É algo que vai se engendrando diante de situações não resolvidas e difíceis.
algo que nós temos que conquistar no processo de maturidade é enfrentar as situações que se apresentam. Você veja, às vezes nós cometemos um erro por causa dos interesses pessoais, por falta de ética, e depois nós não queremos assumir as consequências. Então nós vamos fugindo das experiências e isso vai causando problema na personalidade, que ele vai guardando na sua memória as coisas ruins que ele fez, o não enfrentamento gera um autojulgamento, né, que vai fragilizando a personalidade. Então nós vamos entrando numa vereda bastante atormentadora. Nós precisamos aprender a enfrentar as coisas que vão se apresentando, né? Desse modo nós vamos sendo mais moderados nos nossos desejos, usando mais discernimento. À medida que enfrentamos, vamos nos fortalecendo, vamos fazendo escolhas mais éticas, de modo a sair desse enrosco evolutivo e começar a dar passos mais acertados. Joana de Ângeles também apresenta algumas razões que se mesclam com o que foi citado. Vejamos. Nas patologias depressivas, diz a benfeitora, há muito fenômeno de ódio embutido no enfermo sem que ele se dê conta. Há muito fenômeno de ódio. Então você imagina sentir esse desprezo, esse desejo do mal para o outro, né? Do jeito que o ódio é composto, né? É o desejo do mal. Então, esse desejo do mal, este ódio, desestabiliza a personalidade. Porque ele está emitindo energias, emoções, imagens destrutivas. Então, esta carga destrutiva, antes de chegar no outro, já passou pelo indivíduo. Então, ele está se destruindo. Então, olha só. Nas patologias depressivas, há muito fenômeno de ódio embutido no enfermo sem que ele se dê conta. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo disfarça mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, ódios que ressumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial. Olha o emaranhado que a pessoa vai se envolvendo e ela não consegue sair. Então veja bem, deixa eu ver se aqui no Facebook tem alguma colocação para eu não me atrapalhar, ok? Olha só, gente, eu quero dissecar isso com vocês, porque é importante para perceber esse processo dentro da gente. Olha aqui. A indiferença pela vida. Indiferença. Então, a vida passa a ficar desinteressante. Se ela fica desinteressante, provoca um sofrimento. Então, você tem essa indiferença da vida, por quê? Porque você se frustrou com alguma pessoa, você não conseguiu, às vezes, um cargo numa empresa, você teve uma decepção amorosa, e aí você fica decepcionada com a vida. A vida é uma bênção. Não maldiz a vida, porque isso vai trazer sofrimento para você. Aprende a ver as coisas boas dela para que você se reabasteça de boas energias. Olha só. O pessimismo disfarça a mágoa. Pessimismo, esperar que o pior vai acontecer, não acreditar que coisas boas aconteçam. Então, como que fica dentro do indivíduo se existe essa negatividade, né? Uma falta de perspectiva de coisas boas possam acontecer, gera certamente um tormento pessoal. Ressentimento é ressentir novamente uma experiência desagradável. Então aquilo fica machucando a pessoa. Ódios que ressumam como desgosto de viver. Ódio que ressuma, que ressurge do inconsciente como desgosto de viver. Desinteressante, novamente voltando ao desinteresse pela vida.
E anseio por interromper o ciclo existencial, pensar no suicídio, o que gera tormentos morais muito fortes, porque a vida é muito valorosa, muito importante. Então veja por onde a pessoa vai entrando. Depois ainda diz a benfeitora. Uma pessoa... Não, depois é a continuação, aí já é o que eu escrevi no livro. Uma pessoa adulta é capaz de suportar algumas dessas situações, ela poderá ficar triste e desanimada e até ter uma depressão passageira. Uma pessoa adulta, digamos, equilibrada. A depender da personalidade. Uma pessoa frágil que vai se machucando ao longo da vida, não aceitando os reveses, se revoltando contra frustrações, fica debilitada. Aí já é um outro tipo de personalidade, né? Então, olha só, a depender da personalidade, uma pessoa frágil que vai se machucando ao longo da vida, não aceitando os reveses, ela vai se machucando. Comigo nada dá certo, as pessoas viram a cara para mim, ninguém me ajuda, ninguém liga para mim, tudo que eu faço não dá certo, ela vai se ferindo, se ferindo, se ferindo. Então, chega uma hora que ela está esgotada, ela não tem mais energia. Não é? Ela está sofrendo, ela está com dores psicológicas. Então, não faça isso, não fica se machucando. Não deu certo uma coisa, dá a volta por cima. De repente, você pode pensar em outra coisa, busca ajuda. Vai se machucando ao longo da vida, não aceitando os reveses, está brigando com a vida. A vida tem os altos e os baixos, as coisas boas e desagradáveis. Se revoltando contra frustrações, etc., ficando debilitada. Todos nós estamos sujeitos a... O indivíduo deseja entrar numa empresa e não consegue. Ele quer comprar um sapato, ele junta o dinheiro, chega na semana de comprar, ele fica doente e tem que tomar medicamento. Nós estamos sujeitos a isso, né? E estas experiências vão nos... enriquecendo com forças que nós vamos criando para enfrentar essas dificuldades. Então você tem um desejo, ele é frustrado, isso gera um sofrimento e ao mesmo tempo uma força de suportar, de não ter aquilo que nós queríamos. É um aprendizado, não é? Isso no desenvolvimento da pessoa vai tornando a personalidade cada vez mais forte. Agora, aqui nós temos a descrição do CID-10, que é uma classificação das doenças mentais, para ter uma ideia da depressão. Deixa eu ver primeiro aqui o meu tempo, para eu... Estamos com 13 minutos, beleza. Nos episódios típicos, o paciente apresenta um rebaixamento do humor, vamos dizer das emoções, dos sentimentos, redução da energia e diminuição da atividade. Existem alterações da capacidade de experimentar o prazer, a perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração, associadas em geral à fadiga importante, mesmo após um esforço mínimo. Observam-se, em geral, problemas do sono e diminuição do apetite. Existe quase sempre uma diminuição da autoestima e da autoconfiança. E, frequentemente, ideias de culpabilidade e ou indignidade mesmo nas formas leves. O humor depressivo pode se acompanhar de sintomas ditos somáticos, por exemplo, perda de interesse ou prazer, despertar matinal precoce, várias horas antes do horário habitual, agravamento matinal da depressão, lentidão psicomotora importante, agitação, perda de apetite, perda de peso e perda da libido, interesse sexual. São alguns traços da depressão para a gente ter uma ideia, né? Bom, como nós temos tempo, vamos avançar. Olha só, aí o esclarecimento do espiritismo, a ampliação da nossa visão materialista.
Outro fator desencadeante da depressão, ainda desconsiderado pela ciência, é a influência que um espírito exerce sobre alguém. Um espírito, uma pessoa como nós, desencarnada, que pode estar sofrendo, que está perturbada, que deseja fazer o mal. Um espírito que exerce sobre alguém o que denominamos de obsessão espiritual, assunto que tratamos anteriormente neste livro. O obsessor, com seu desejo de vingança e seu ânimo perturbado, transfere ao encarnado seus tormentos. Quando você está perto de uma pessoa desagradável, briguenta, provocativa, você sente um mal-estar, não é? Você sente que ele está irradiando aquele comportamento desequilibrado. Do mesmo modo, o obsessor. O obsessor que está com o desejo de fazer o mal, ele vai irradiar aquele sentimento. Então, deixa eu ver aqui. O obsessor, com seu desejo de vingança e seu ânimo perturbado, transfere ao encarnado seus tormentos. O desejo de vingança, os sentimentos de inadequação, o ódio, a falta de compreensão, a revolta. Imagina o estado emocional de desequilíbrio que a pessoa está, ele irradia aquilo lá, né? Então, se nós estamos afinizados com ele, estamos na mesma sintonia por conta do nosso comportamento, por causa da nossa revolta, não é? Então, ele fica transmitindo, irradiando aquelas energias pestíferas, doentias. E a gente vai entrando naquela onda mental, as coisas vão ficando embaraçadas, nós vamos perdendo a esperança, começa a aparecer a raiva, a inconformação com as coisas e por aí afora. O obsessor, com seu desejo de vingança e seu ânimo perturbado, transfere ao encarnado seus tormentos. Joana de Ângeles disserta sobre o assunto, dizendo o seguinte: deve-se levar em conta a interferência de espíritos vingadores ou viciosos que se encontram na economia moral de muitas vidas, na economia que faz parte da vida da pessoa, em razão dos compromissos que vigem em todos os seres, especialmente aqueles que foram vítimas de abusos e de crimes não justiçados, caso os houvesse justificativa. Bom, aqui então, olha só. Em razão dos compromissos que vigem entre todos os seres. Então, se tem alguém me obsediando, é que eu tenho um compromisso com ele. Por isso que ele está no meu encalço, eu tenho alguma afinidade com ele, né? Especialmente aqueles que foram vítimas de abusos e de crimes não justiçados. Nós poderemos ter cometido um crime, um absurdo contra alguém, este alguém que sofreu bastante e hoje quer se vingar, né? Então a presença dele pode mexer no humor do indivíduo, trazendo aí a depressão. Bom, deixa eu ver. Nós estamos aqui já na hora do intervalo, estamos a 1 minuto, eu acho que nós já podemos ir para o intervalo e voltamos em seguida, continuando a ler o livro Desafios de Mudar. Até já. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Olá,
Você que está aí me assistindo, não perca, dia 21 de abril, nós estaremos no Encontro Amigos da Boa Nova. E lá nós iremos conversar sobre luto. O processo de luto, toda perda implica um luto. E são vários tipos de luto. A perda de um emprego, a mudança de cidade, o término de um relacionamento, a morte de um animalzinho de estimação, qualquer perda. Qual a importância de nós nos reconectarmos com Cristo? Nós precisamos de sentido para a vida. Sem o Cristo não haverá sentido. Com Cristo nós teremos respostas. Espero você lá, dia 21 de abril. Reconexão com Cristo no luto. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Muito bem, estamos de volta, hoje estudando o livro Desafios de Mudar, falando de depressão. Deixa eu achar aqui a agenda de palestras. Primeiro eu quero dizer muito obrigado ao pessoal que está participando aí pelo Facebook, pela TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova. Estamos vendo aqui vários amigos participando, minha esposa, meu amor, está também participando. Um beijo, muito obrigado aí pela audiência, minha irmã também. Vários amigos, muito obrigado. Deixa eu ver aqui um documento para eu acessar a minha, se eu conseguir, né? Se eu acessar a minha relação de palestras. Mas se eu não conseguir acessar a relação de palestra, está no Facebook Mário Mais. Mas eu tenho aqui, olha, 23/3. Hoje eu vou estar às 20 horas na Fraternidade Espírita Lar de Jesus, na rua Capiberibe, 379, Aeroporto, às 20 horas. No dia 24/3, amanhã, vou estar no Núcleo Espírita Coração de Jesus, na rua César Pena Ramos, 1757, Vila Santa Maria, às 19 horas. No dia 28, no Centro Espírita Lar de Maria, na Rua das Angélicas, 89 Ponte Rasa, às 20 horas. Então, é isso. Agora, voltemos aqui ao livro. Então, olha só a importância da colocação da benfeitora. Nesse aspecto, as obsessões campeiam, gerando quadros depressivos lamentáveis que se arrastam longamente, sem aparente solução, porque não são removidos os fatores que os desencadeiam. Este conhecimento do Espiritismo é importante. São os fatores morais do comportamento do indivíduo. Não adianta a pessoa somente ter conhecimento da questão e não se modificar, né? Então, se ele carrega as matrizes, as geratrizes da obsessão, que são as culpas, as memórias das coisas erradas cometidas, ele precisa trabalhar esse aspecto moral. A debilidade deixa
deixada pela depressão facilita a influência espiritual que faz o paciente alimentar ideias de menos-valia, de desamor, que não serve para nada. Então, aqui a gente pode pensar no seguinte: tanto a depressão pode favorecer a obsessão, por causa da fragilidade que o indivíduo se encontra, como a obsessão pode favorecer a depressão, porque o obsessor pode induzir a pessoa a se menosprezar, a se colocar para baixo, a gerar culpas, e a pessoa vai entrando nesse processo depressivo. Agora, vai entrando porque ele traz alguns dispositivos, digamos, emocionais para isso, suscetibilidades, não é? O tratamento básico da depressão hoje consiste em medicamentos e psicoterapia. Contudo, Joana de Ângeles propõe medidas que alcançam a alma do doente. Não adianta só encher o corpo de medicamento, não é? Precisa mexer na alma. A alma é o espírito, é o ser em evolução que está adoecido nesta trajetória evolutiva. Às vezes fazendo coisas erradas, brigando com a vida, provocando pessoas, falando mal de pessoas, usando mal o corpo, uma série de coisas que vão desgastando todo o corpo, todas as suas energias. Então, deixa eu ver onde parei. Alcançam a alma do doente por meio de três condições. Consciência de responsabilidade, transformação moral, mudança de comportamento, não tem jeito, não dá para ficar o mesmo. E aquisição de hábitos saudáveis, como melhor esclarece a benfeitora, dizendo: o Espiritismo apresenta o seu arsenal de socorro como de início o esclarecimento do paciente, a fim de que adquira a consciência de responsabilidade. Eu estou brigando com alguém, isso vai ter consequência. Eu estou maltratando o meu corpo, vai aparecer a doença. Eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu faço. Dispondo-se à recuperação, a esforço pessoal. Se esforçar. Não, vou mudar, vou parar de brigar com as pessoas. Vou parar de ser pessimista. Quero ver agora o lado bom da vida. Sem o mecanismo passadista de transferir para outrem o que ele deve realizar. Não ficar transferindo. Eu sou assim por causa dessa sociedade perversa, criminosa, cheia de corrupção. Gente, isso daí faz parte da imaturidade do planeta. O problema é como você lida com isso. Não adianta jogar nestes problemas aquilo que está acontecendo com você. Nós somos afetados pela sociedade, mas muito mais pelo nosso comportamento, pelos nossos sentimentos, crenças, atitudes, etc. Não é? É menor a influência social do que aquilo que nós fazemos conosco. Vamos lá. Logo depois, o empenho para conseguir a própria transformação moral. Para melhor, no que irá contribuir para amainar o ódio, o ressentimento das suas vítimas de ontem, que, sensibilizadas pela sua mudança de comportamento, resolverão por deixá-lo entregue à própria sorte. Então, o obsessor não vai mais poder apontar o dedo na sua cara e falar: mas você é um orgulhoso ainda, você é egoísta, você só pensa em você. Se você se modifica moralmente, ele não tem mais o que dizer. Não, eu era egoísta, eu era prepotente, mas estou mudando, não quero mais ser assim. Então, não vai ter mais sintonia, ele não se sente mais provocado. Em seguida, o hábito saudável da oração. Hora que você acorda, hora que você vai almoçar, hora que você vai dormir, hora que você vai entrar no emprego, não é? Estar em contato com a divindade, elevar as suas energias, o seu padrão vibratório para ter mais lucidez. Em seguida, o hábito saudável da oração, dos bons pensamentos, através de leituras edificantes, e de filmes edificantes, livros, né? Parar de ver coisas que te atormentam. Deixa eu ver aqui. Leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior,
da fluidoterapia. O que é fluidoterapia? São passes, água fluidificada. Desobsessão, sem a presença do obsediado, para que o indivíduo consiga melhorar. Agora, deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta. Depressão ainda é um tema muito complexo para muitas pessoas. Se todo mundo que teve ou tem depressão conhecesse a doutrina espírita, entenderia bem melhor tudo o que se passa com ele e talvez assim ela conseguisse saber viver melhor. Quem está falando é a Mércia. Deixa eu ver aqui quem mais que contribui. Tem amigos que deveriam ver esse vídeo. Não, isso daqui é um questionamento do Face. Tinha uma pessoa aqui que estava falando de alguém. Dr. Mário Mas estará amanhã no Núcleo Espírita Coração de Jesus, sim. Deixa eu ver, Ana Paula, bom dia. Meu filho está assim, sem motivação, não tem sonhos, não tem escolhas, é muito depressivo, após dependência química. Não quer nada mais, não quer ajuda nenhuma, de nenhum tipo. Está complicado lidar com ele. Não desista, faça suas preces. Você está fazendo o que pode ser feito. Você pode orientar, meu filho, vamos buscar um tratamento, vamos no passe tomar um passe, faz. Ele não quer? Tudo bem, mas você continua com as suas preces. Quando ele estiver dormindo, vai lá no ouvido dele e fala que você ama ele. Meu filho, eu te amo, eu quero que você esteja bem, você vai melhorar. Quando ele estiver dormindo, o inconsciente capta essas colocações, tá? Não desista. Você falou da dependência química, ele enveredou por um caminho que gerou algumas alterações, mas o amor prevalece. Faça o que você pode fazer. Não é tudo que a gente quer que aconteça, mas o que você pode fazer, você faz. Bom, aqui já tem, então, eu queria essas 3 propostas de Joana de Ângeles, que é consciência de responsabilidade, transformação moral e hábitos saudáveis, queria falar um pouquinho. Deixa eu ver com quanto tempo eu estou, senão eu vou exagerar. 13 minutos. É isso mesmo? Tempo atualizado, 13 minutos. Então dá para eu falar. Então, olha só, consciência de responsabilidade. O psicólogo Nathaniel Branden conceitua a responsabilidade pessoal como um dos pilares da boa autoestima, que vem de encontro com um dos problemas do sujeito depressivo, a baixa autoestima. A responsabilidade pessoal objetiva mostrar que a sua vida está em suas mãos. Eu sou responsável por minha vida está em minhas mãos. Se hoje ele amarga por conta de escolhas equivocadas, pode fazer escolhas que vão levá-lo a condições mais agradáveis e felizes, como considera esse psicólogo Branden dizendo: perceber que somos os autores de nossas escolhas e ações, que cada um de nós é responsável por sua própria vida e bem-estar e pelo cumprimento de suas metas. A evolução natural do ser humano é sair da dependência para a independência. Quando o indivíduo se sente independente, melhora a sua autoestima. Do desamparo e incapacidade para a eficácia crescente. Da irresponsabilidade pessoal para a responsabilidade. A responsabilidade por si mesmo é expressão adulta dessa compreensão, né? O indivíduo vai assumindo a responsabilidade, fazendo escolhas felizes, isso vai melhorando ele. Transformação moral. A transformação moral propõe ao indivíduo sair do egoísmo e do egocentrismo, de querer atender apenas seus interesses e ver o outro com simpatia, respeito e assumir uma atitude altruísta de amor ao próximo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Está aí o caminho para nós. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem,
Amai os vossos inimigos, perdoai as vossas ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. É o caminho proposto por Jesus, é a mudança de comportamento moral. Hábitos saudáveis. Mudar os hábitos insalubres de brigar e maltratar a si mesmo e aos outros. Para hábitos saudáveis, motivadores, agradáveis, como os exemplos dados pela benfeitora, da oração, dos bons pensamentos através de leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser. Deixa eu ler de novo aqui, que eu me enrosquei aqui. Mudar os hábitos insalubres de brigar e maltratar a si mesmo e aos outros. Mudar esses hábitos negativos para hábitos saudáveis, né? Motivadores, agradáveis, como os exemplos dados pela benfeitora. O hábito da oração, dos bons pensamentos, através de leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior. Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Desobsessão. A obsessão em qualquer das modalidades apresentadas é tratada no centro espírita. Preparado que é para esta tarefa, por meio de trabalhadores diversos como o passista, o médium de psicofonia, o médium de sustentação, o preletor, o doutrinador. O obsediado passa pelo atendimento fraterno, é acolhido com amor, recebe orientação espiritual e encaminhamento para o tratamento da desobsessão. E de passes, toma a água fluidificada, ouve palestra doutrinária para esclarecimento e orientação de novas condutas. E conforto também, não é? É orientado a fazer o evangelho no lar, preces todo o dia. Esta é a proposta da desobsessão. Diferente da alma enferma, estas atitudes trarão harmonia, paz, confiança, esperança, aceitação, deixando a alma iluminada, voltando o paciente à vida para poder aproveitar suas aulas magistrais. As aulas da vida são magistrais. Elas nos enriquecem, nos tornam melhores. Então veja, o Espiritismo ele vem mudar a nossa visão de achar que a vida se circunscreve, se limita aos sofrimentos e aos problemas sociais, mostrando que ela é um grande educandário ou um grande hospital onde tem muitos internos, muitos sofredores, padecendo uma série de doenças, e ao mesmo tempo é um educandário, porque está ensinando os caminhos da renovação individual. E nós temos várias disciplinas na vida, várias aulas que são difíceis, a doença, o abandono, a separação, o desemprego, a falta às vezes de condições básicas, né? Nós não estamos justificando que a sociedade tem que ser assim, não, mas são situações que fazem o indivíduo sofrer e que têm a finalidade de levá-lo ao crescimento. Não é uma coisa que acontece casualmente e o indivíduo é um azarado e tem que sofrer aquilo. Não, faz parte de um programa de crescimento. Então muda a visão. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. É do WhatsApp. Sou psicóloga, estou tentando há vários anos trabalhar na profissão, na área clínica e não consigo, mais de 6 anos. Minha pergunta é o seguinte: amo essa profissão e eu me pergunto se eu devo continuar tentando ou estou sendo teimosa em querer uma coisa que não estou conseguindo. Muito obrigada, agradecida pela sua resposta antecipadamente. Um beijo no coração. Maria. Maria, é o seguinte, eu já falei aqui no programa, eu levei 10 anos depois de formado para ir para a clínica. 10 anos trabalhando em áreas que eu não gostava.
Eu terminei, subloquei sala, atendia um cliente ou dois, aí ia embora, ficava sem cliente. E aí fui trabalhar na área comercial. Fiquei 10 anos arrumando recursos para eu poder trabalhar na área. Olha, você já está com a formação, você já tem um corpo de conhecimento que pode ajudá-la tanto ao seu crescimento pessoal, como ajudar outras pessoas que estão passando por crises diversas nesse planeta. Me parece, a inspiração que eu tenho, ou o que eu penso nesse momento, é que você deve continuar. Não é fácil mesmo, tá? Não é fácil, mas usa a sua criatividade para você conseguir levar avante aí a sua profissão e ajudar pessoas. Eu acho muito bacana, sabe, essa questão de ajudar pessoas. Você vai ser um profissional que vai trabalhar com seus conhecimentos técnicos, mas tem ajuda aí que é muito importante. Bom dia, Dr. Mário. Somos bombardeados a todo instante por obsessores, ou também há uma grande proteção e interferência dos espíritos de luz ao nosso redor. Sem dúvida, Cristiane, tem mais benfeitores nos ajudando do que a gente imagina. Os malfeitores são pessoas como na Terra hoje que estão fazendo barbaridades como nós vemos. São pessoas com pouca evolução moral, que são mais dirigidas pelos instintos e pela maldade, há uma predominância da matéria sobre o espírito, mas nós também não vamos esquecer isso, que a gente passa por sofrimentos, dificuldades, reveses, por conta da lei de causa e efeito. Não é que nós somos reféns disso daí. A lei de Deus está acima de tudo isso. E nós não sofremos mais do que necessitamos, é a lei de causa e efeito. Nós precisamos entender isso. É claro que existe um estresse social, um medo, uma insegurança, e isso também faz parte do nosso crescimento, né? Mas Deus está acima de tudo isso. A proposta de Jesus de regeneração do planeta está acontecendo, né? Então, não tenha dúvida de que dias melhores virão. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Cristiane, depois... Eu acho que é só... eu acho que são só essas perguntas. Nós estamos a 2 minutos para terminar. Bom, gente, então, olha só. A recomendação da sociedade materialista para o indivíduo sair da depressão, muitas vezes, é fazer viagem, fazer uma compra, visitar um shopping, fazer uma terapia, que é importante, tomar um medicamento, tudo ajuda. Mas o Espiritismo tem essa proposta de mexer na alma, como disse Joana de Ângeles. Um trabalho transformador de crescimento espiritual é fazer o bem. Fora da caridade, a caridade é a prática do amor, é a prática do contato com o outro, o contato de simpatia, de empatia, de desejo de fazer o bem. Quando nós queremos o bem desse outro, nós começamos a crescer e sair dos tormentos pessoais. Sair do egoísmo, do egocentrismo, como foi citado aqui. E é crescer, porque a gente começa a compreender que o outro sofre, que o outro tem problemas e que nós estamos sensibilizados com ele. Então, fora da caridade não há salvação. Fora da prática do amor não se evolui. Quer evoluir? Comece a ajudar os outros. Você não pode sair de casa? Faça prece para eles, faça vibrações. Faça vibração para o Rio de Janeiro, que está nesse momento difícil de criminalidade, como todo o Brasil. Vibra para as forças do bem ajudar os necessitados, aqueles que estão sofrendo. Você pode fazer o bem. Forma um grupo de amigos para fazer vibração para a melhoria do planeta ou do Brasil, para um grupo de necessitados específicos. Gente, muito obrigado, boa semana para vocês e até o próximo encontro. Você ouviu Desafios e Soluções.